Fala pessoal, sejam bem-vindos então à aula 13. Vamos falar agora sobre string. E strings são sequência de textos. Então eu vou aqui abrir aqui meu programa. Eu já criei aqui um programinha para trabalhar com strings. Strings nada mais são do que vetores. O que nós tínhamos antes, como por exemplo vetor 10 posições, paralelamente a isso eu tenho uma string que é um vetor de caracteres. Como nós já vimos, né, caracteres seria, por exemplo, isso aqui. Se armazenaria somente um caractere, como por exemplo uma letra A. Mas se você quisesse escrever uma frase, como é que você faria isso? Você poderia criar aqui diversas variáveis e escrever aqui a sua frase. Só que isso não seria um tanto elegante de fazer e nem seria eficiente. Você cria várias variáveis, cada uma com um caractere só. Então você pode criar um vetor de caracteres que armazenam em cada posição um caractere. Então aqui vamos desconsiderar esse código abaixo e vamos criar aqui o código para ler uma string. Eu posso usar aqui o scanf com modificador %s, passar aqui a string. Percebam que eu não passo nada entre colchetes, eu leio toda a string. Então se eu compilar aqui, eu já tenho prompt para ler a minha string. Então eu vou imprimir string com printf, uso o %s e passo minha string também sem nada entre colchetes. Se eu escrever Nicolas, vai sair Nicolas embaixo. Percebam uma coisa que irei demonstrar agora. Vou declarar aqui uma outra string, colocar aqui string 2, string 1, string 2, para ser melhor de trabalhar. Eu estarei lendo aqui minha primeira string. Vamos compilar e executar. Digitei Nicolas André, mostrando Nicolas André tudo junto, porque eu não coloquei aqui nenhum barra N. Vamos colocar um barra N aqui então. Percebam agora uma coisa. Para facilitar aqui o entendimento, vou colocar 2 pontos para separar duas strings. Se você escrever Nicolas André, vai aparecer separado por 2 pontos, beleza? Mas o que eu quero? Vamos compilar mais uma vez. Percebam que se eu escrever tudo em uma linha só, Nicolas André, ele já vai pular para a minha impressão da minha string e imprimir as duas. Por que isso acontece? O scanf, ele tem como delimitador final da string o espaço. Então o primeiro espaço que ele pega, ele já armazena a string atual na variável string que você está lendo. Tudo que tiver depois ou vai ser desconsiderado ou vai ser colocado na próxima string. No caso, eu tenho uma próxima string aqui que eu vou ler, que é string 2, então ele já joga para string 2 e nem me mostra mais o promptzinho da string 2. Já vai me mostrar aqui a leitura. Agora isso aqui pode parecer um problema se, por exemplo, eu quiser ler a string com espaços. O que é que eu faço? A minha função fget me permite isso. Mas antes da fget, vamos trabalhar com a função get. A função get, ela não é recomendada de ser usada por conter problemas, diversos problemas, né? É muito usado no ambiente Windows, mas no Linux eu particularmente não costumo usar, até porque eu já recebo aqui um erro de compilação, ele não vai me deixar compilar. Se eu vim aqui em exibir logs, ele me deu um erro aqui já, né, dizendo que a função é perigosa, não deve ser usada. Para executar eu tenho que vir aqui e executar manualmente, Ctrl F10. Eu
perfeitamente, agora iria escrever strings com espaços. Perceba aqui que a primeira string e a segunda string com espaço. Isso acontece porque a função gets tem como delimitador final da string um /n, ou seja, quando você der enter, ele vai finalizar a sua string. Como contornar o problema aí da função ser perigosa? Vamos fechar isso aqui, dar um Ctrl C aqui e um Ctrl V aqui. String 1 e string 2. A sintaxe do fgets é a seguinte: eu tenho a minha string, a variável string que eu vou ler, o comprimento mais 1 e std, que quer dizer a entrada de dados. E o mesmo eu faço para string 2. Aqui eu sempre coloco o comprimento da minha string mais 1 para evitar problemas, certo? Então vamos ler aqui. Ele já compilou automaticamente, não me deu nenhum erro. Aqui logs F2 e F9, ele não mostra nenhum problema. E perdi, eu posso escrever aqui minha string, beleza? Percebo que com fget ele pega inclusive o /n, certo? Então teria esse pequeno inconveniência de ele já pegar o /n, e no printf eu não coloquei nenhum, ele pegou o /n fazendo parte da string. Então ele já deu aqui o quebra de linha. Com gets isso não acontece, mas você poderia aí criar rotinas para retirar essa pega aí de espaços. Eu vou aqui deixar somente a leitura de uma string, que string 1 string 1. Esse algoritmo aqui, esse código, ele vai percorrer como se fosse um vetor, né? E na verdade é um vetor de caracteres, e vai andar aqui no meu meu string 1, que é um vetor de caracteres, e a cada vez que ele andar, ele vai comparar se a minha string i foi igual a esse carinha aqui, que é o /0, também chamado /nulo. O que significa isso? Isso aqui significa simplesmente o fim da string. Mas você pode se perguntar, mas se foi o /n? Não, /0 é sempre o final de uma string, certo? Ele sempre representa o final de uma string. Então, se você quer percorrer a string até o fim e sair, você tem um /0. Perceba aqui, ó, que minha string tem 256 posições. Mas se eu tenho 40 posições, na posição 41 eu vou ter aqui o /0, né? O /nulo, também chamado. E esse algoritmo aqui ele vai contar os espaços aqui. Posso até mudar aqui para espaços e espaços. O que é que acontece? Meus espaços inicialmente tem que ser igual a 0. Se a string está no final, ele sai. Se não tiver, ele compara mais uma vez string 1 na posição i. No caso, se for string número caractere, né, e valendo 0, ele compara se for um espaço. Se for um espaço, incrementa a variável espaço. Então toda vez que ele achar um espaço, ele vai incrementar a variável espaço. E quando achar o final da string, ele vai sair da minha string, certo? Então é um código bem simples de entender, que eu devo declarar isso. Deixa eu ver qual é o problema. Coloquei aqui, né? Esse cedilha, eu não posso fazer isso. Compilando, vamos escrever aqui separado por espaços. Opa, temos algum problema aqui ainda. Espaços. Qual é o problema? String espaços é igual a 0. Por que ele não está entrando aqui? Não está chegando a entrar. Vamos dar uma debugada aqui. Vamos comentar essa parte e ver se ele vai executar a última parte ali. Então ele mostrou 0 espaços perfeitamente. Agora se eu entrar aqui, alguma coisa está dando pau.
Então alguma coisa está dando erro aqui dentro. Vamos tentar descobrir o que é. Questão, beleza aí, vamos fazer o seguinte: se não for o final da linha, ele vai entrar aqui. É o if. Vamos ver se acha. Opa, está aqui o nosso problema. Isso aqui pode permanecer, né? Então ele só vai entrar em segundo teste se não tiver no final da linha. A diferença disso para o modelo anterior é que se eu mantivesse os dois if, ele iria testar as duas condições, mesmo se tiver... Não, na verdade, desculpem, eu errei. Como aqui eu tenho um break, quando ele achasse o final da linha, ele já sairia automaticamente do meu for. Então basta que eu faça isso mesmo. Como eu tenho um break, quando ele achar o final do string, sai do for e vem para o printf. Vamos executar. Se eu escrever aqui um espaço, mostrou um espaço. Se eu vim aqui mostrar só espaço, contou os espaços perfeitamente. Eu poderia fazer isso aqui para contar caracteres. Então se eu escrever isso aqui, eu botar aqui um olá, 1, 2, 3, 4. Percebam que eu escrevi aqui 4 caracteres e não mostrou 5. Por quê? Porque está contando aqui com o posterior aqui, que seria o barra N. Então eu posso colocar aqui somente espaços menos 1 e tudo que eu escrever ele vai mostrar aqui as letras em vez de espaço, né? Basta eu mudar aqui espaços para letras. E por que eu fiz isso aqui? Porque tudo que for diferente de espaço é um caractere. Então ele está contando caracteres sem contar os espaços. Beleza? Se eu escrever aqui André, passar para cá, vamos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e não contou o espaço, beleza? Então, isso aqui eu queria mostrar aqui, string nada mais é do que um vetor de caracteres e vocês podem manipular elas com um próprio for, né? Vocês devem entender, não esquecer que o final da string é o barra nulo, certo? E vocês podem fazer essas comparações aqui sempre entre essas simples. Se você quer contar aqui quantas letras A tem em minúsculo, você pode vir aqui e está A, ele mostrou 0 aqui porque eu coloquei menos 1, né? Vamos ver aqui o seguinte, escrevi A e mostrou uma letras, né? Beleza? Se eu quisesse comparar aqui quantos B tem, vamos aqui, 3B mostrou 3B, beleza? Então, essa aula de string fica por aqui, certo? Vocês também podem tentar fazer diversas coisas com strings. Vou passar uma lista de exercícios também sobre isso, como acompanhem toda a videoaula e tentem resolvê-los, certo? Então, essa aula termina aqui e até a próxima aula.